Olá, bem-vindos ao canal Costura Faça Você Mesmo. Se você está por aqui, aproveita, já se inscreva no canal e continue aí acompanhando a minha experiência em aprender a costurar sozinha. E hoje eu quero apresentar esta boina. Essa boina eu fiz uma cópia. Vou mostrar a boina que eu tenho, que é uma boina já bem usada. E aí eu resolvi fazer uma cópia usando os retalhos que sobrou do pijama de flanela. A boina original é essa aqui. Foi com essa aqui que eu fiz a cópia. E eu vou mostrar agora, passo a passo, como que eu fiz a cópia dessa boina. Se alguém aí tiver uma ideia melhor de cópia ou mais fácil de fazer, vamos compartilhar as informações. Deixa para mim aí nos comentários, vou adorar saber. Vamos lá, eu vou mostrar como que eu fiz para tirar então a cópia desta boina. Para facilitar, depois de ter feito a cópia, eu anotei aqui no caderno todas as medidas que eu utilizei, para ficar mais fácil para fazer as próximas. Mas essa aqui vai ser só uma base pra gente agora, porque eu vou mostrar aqui passo a passo como foi que eu fiz para fazer aquela cópia ali. Eu gostei bastante do resultado, a cópia ficou bem feita. Bem, primeiro eu coloquei um enchimento aqui, porque o corte dessa boina, ela não é em formato de triângulo, como a maioria das boinas. O corte dela, ela desce aqui e depois vem um outro aqui fazendo uma curva. Depois que cortar o molde aqui, fica mais fácil para perceber. Aqui no vídeo acho que não dá para ver muito aqui nesse tecido, essa curva que ela tem. Então, primeiro eu preciso fazer a cópia aqui de cima. Esqueci de pegar uma caneta de marcar, deixa eu pegar aqui uma caneta de marcar. Aqui. E aí eu vou precisar de um plástico. Os gominhos dela são todos iguais. Ela tem 8 gomos, mas eu fiz aqui nas minhas anotações, eu fiz com 7, porque eu fiz ele um pouco mais largo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse plástico aqui, de modo que aqui eu estou vendo perfeitamente a costura dela. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui na costura certinha. Eu vou marcando aqui, seguindo a costura. Vamos seguir aqui. Certinho. Até aqui embaixo. Se eu colocar um alfinete aqui, vai facilitar mais. Seguro ele aqui com o alfinete. Aqui. Vou descer aqui, seguindo a curva da costura. Fecho aqui na base. Ok? Primeira parte da cópia. Deixa eu fechar esse espaço aqui. Ok. Tesoura de cortar papel. Aqui. Eu vou separar, então, esse primeiro gomo aqui. Aí, eu vou seguindo aqui a linha. Quando eu passo ele agora ali pro papel, e aqui a tinta, ela costuma soltar, ela não seca aqui nesse plástico tão rapidamente. Então, precisa ter um cuidado aqui pra não borrar tudo a mão. Pronto, eu já tenho aqui o de um gominho. Então, agora nós vamos pro papel. Eu vou transferir esse gominho pro papel de molde, e eu transfiro ele aqui já com... Vou fixar ele aqui de novo. Aí, nessa hora, ó,
Cortar aqui em cima da cama é bom, o colchão já segura aqui. Eu vou transferir ele pra cá, já deixando a margem de costura, porque lembra, eu cortei ali, eu marquei aqui em cima do risco da costura da boina. Então, agora eu tenho que deixar já uma margem aqui. Essa margem eu vou deixar de 1 centímetro. Primeiro, eu tenho que marcar um ponto muito importante que eu anotei aqui. Esses gomos, ele tem 12 centímetros na base. Então, olha, porque aqui ele não deu os 12 centímetros, mas eu tenho que levar isso em conta. Ele tem 12 centímetros de base, então ele vai dar aqui. Vai ser daqui até aqui, 12 centímetros. E a altura, ele tem 20 nessa parte mais reta, na parte maior aqui. Então, eu preciso tirar ele aqui para eu marcar essa altura dele. Senão, ele vai ficar pequeno demais. A base tá aqui. Então, ele precisa vir até aqui. Marquei os 20, ok. Então, vamos lá. Deixa eu fazer primeiro essa base. Base, ok. Altura do meio. Deixa eu ver se ele tá no meio certinho. Se ele tem 12, então eu tenho que deixar 6 aqui. O meio dele vai dar aqui. Tá no meio certo. Então, vamos marcar. Aqui, eu vou seguir a parte, a curva de fora, por assim dizer, desse molde. Então, vamos lá. Ó, deixando aqui, ele já vai ficando aqui com 1 centímetro. Aqui, a parte de dentro. Aqui o risco saiu muito fora. Diminuiu um pouco, senão ele vai ficar muito largo. Se ele ficar muito largo, ele acaba sendo muito menos gomo. Então, ele tem que morrer aqui, nos 20 centímetros. Pronto. Vamos aqui recortar. Agora, eu vou precisar recortar no tecido. Vou precisar recortar 7 gominhos desse aqui. Mas antes de cortar o gominho, vamos fazer também o molde do bico. Aqui eu já vou fazer todos os moldes. O molde do bico, eu faço diferente. Eu não preciso marcar com plástico por cima, olha. Coloquei o bico, que na verdade é a aba, né? Que chama essa parte aqui. É a aba da boina. Eu vou colocar ela aqui. Marco aqui por fora. Como que eu vou marcar o lado de dentro? Ó, começando aqui pela pontinha. Vou aqui, levanto aqui, vi onde está o alfinete,
dou uma pontinha, uma marquinha aqui. De novo aqui. Não precisa nem deixar o alfinete, porque ele já vai deixar a marquinha lá no papel. Mas eu acho mais seguro fazer assim. Opa, peraí, saiu fora aqui. Agora sim. Pronto. Agora eu vou ligar os pontinhos. Isso aqui pode ser feito à mão livre mesmo. Mas também, se tiver uma régua com uma curva aí que dá pra fazer isso aqui, beleza. Vamos lá. Agora é só recortar. Esse papel aqui é um papel de molde normal, mas pode ser feito com qualquer outro papel. Isso não vai alterar. Pronto, eu já tenho aqui a aba da boina. Essa aba eu não deixei com margem. Aí eu preciso, na hora de cortar no tecido, deixar a margem de costura, porque eu vou passar 1 centímetro aqui, vou passar 1 centímetro de costura por aqui. Certo. Agora, precisa cortar também, já ir cortando os tecidos. Aí, eu tenho aqui os retalhos. Esses retalhos, deixa eu separar esses retalhos aqui. Eu vou aproveitando aqui, em cada pedaço, para ir fazendo uma. Peraí. Separei os tecidos que eu preciso aqui para cortar essa parte. E já liguei o ferro também, porque eu vou precisar dele para fazer a entretela aqui para a aba. Essa tesoura eu já não preciso agora, que essa é de papel. Agora eu preciso da de tecido. Preciso da caneta de marcar tecido. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para fazer mais de um ao mesmo tempo. Dá para juntar assim, de 2 em 2. Tecido igual aqui. Deixa eu ver se vai dar altura. Dá. Ok. A flanela, ela é boa pra gente cortar de 2 em 2, porque ela fica bem juntinha assim, ela não fica deslizando. Aí, vamos marcar aqui. Eu já deixei com margem de costura. Essa caneta não tá pegando direito. Então, é só marcar e cortar. Opa. Não pode sair aqui. Aqui, mais um pouquinho. Cuidado aqui com a curva. Joia.
para cortar assim, de 2 em 2. Aí, eu vou cortar 7 no total desse aqui. Só que tem um problema aqui na hora de juntar esses tecidos. Olha, na hora de juntar, nem sempre ele vai se encaixar. Não são todas as peças que vai encaixar tão bem assim. Então, a gente precisa meio que ir torcendo um pouco o tecido aqui. Por exemplo, eu gosto de alinhavar todo, porque ele é muito difícil para costurar assim, sem alinhavar, porque ele não tem um encaixe perfeito, ele tem uma curva de um que encaixa na curva diferente do outro. Então, o que eu faço? Eu passo esse alinhavo aqui, vou ajeitando aqui as pontas, vou alinhavando aqui. Eu já gosto de alinhavar tudo que eu faço, mas eu não tenho, como todo mundo já sabe, eu não tenho essa habilidade com costura, ainda estou aprendendo. Tem algumas coisas que ainda é bem difícil para mim, mas especialmente esse aqui é um pouco mais difícil para costurar sem o alinhavo, porque ele não é fácil de encaixar assim essas peças. Ok, aqui. Quando chega essa parte de cima aqui, olha, vai ficando mais difícil para encaixar. Aí, eu vou virando aqui um pouquinho o tecido. Olha, eu vou pegando essa pecinha daqui, vou virando, encaixei, alinhavo. Vou virando esse outro aqui, encaixa, alinhava. E vai assim. Dá uma impressão, quando estamos fazendo isso, que não vai dar certo. Dá uma impressão que vai ficar torto, que vai ficar desalinhado um com o outro, que não vai se encaixar, mas dá certo sim. Ó, terminei de alinhavar as duas primeiras peças. Certinho, deixa eu terminar aqui. Olha só, vai ficando assim. Aqui a gente já percebe a curva que ele tem na costura. Olha, e os outros nós vamos continuando assim. Depois que eu alinhavo todas as 7 peças, aí eu vou pra máquina, e aí é rapidinho, porque já tá, olha como fica difícil para ele se ajustar. Parece que a costura não vai dar certo. Mas depois que a gente faz tudo, ele vai tomando um formato arredondado. Aí, nós vamos ver como que ele vai ficando aqui, nesse formato. Eu vou cortando o restante aqui e vou juntando. Depois já todo alinhavado, ele vai ficar assim. Vai ganhando forma já. Essa parte aqui tá só no alinhavo. Ela precisa ainda passar a máquina. Depois que eu passo ele todo a máquina aqui, essas partes, aí eu vou fechar essa parte de cima. Essa aqui. Como que eu faço? Já depois, mas essa parte eu só fecho depois que eu passar todos esses gominhos na máquina. Porque eu preciso terminar a costura de todos eles aqui. E aí, eu fiz, com a outra eu fiz assim, essa também eu vou fazer assim. Eu junto ela aqui, faço um moitinho aqui, uma coisinha juntinha assim, bem organizada, né? É tudo bagunçado assim, não. Depois que ela tá costurada a máquina, fica mais fácil pra gente ir dando como se fosse umas preguinhas assim, e juntando as pontas. Aí, eu levo na máquina, passo uma costura aqui e fecha. Aí, depois de pronto, ela vai ficar fechadinha assim, depois eu vou mostrar, quando fechar aqui, como vai ficar. Mas aqui já dá pra gente ver o formato que ela vai ficar, não é aqueles gominhos em triângulo, como normalmente tem nessas boinas. Ela tem uma costura, assim, mais na diagonal. São costuras mais na diagonal que dá esse formato assim. Bem, esse pedaço aqui, essa parte aqui, já está pronto para levar para a máquina, então vamos para a próxima. Deixo ela aqui na mesa da máquina já. E vamos agora para a aba. Como que eu vou fazer a aba? Deixa eu ver se esse retalho aqui dá.
A aba tem que ser com tecido dobrado. Esse aqui não dá. Todos esses retalhos aqui são retalhos de sobra de pijama, de 2 conjuntos de pijama que eu fiz. E aí, eu tô aproveitando aqui pra fazer as boinas. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Se dobrar no meio, dá. Como ela tem que ser em 2 partes. Juntar aqui certinho. Ah, lembrando que o gomo que nós vamos usar como molde para fazer essa parte aqui que eu já alinhavei, eu não sei se eu falei antes, mas ele tem 12 centímetros na base e 20 centímetros até esse ponto maior aqui. Então, esse é o tamanho do papel que a gente precisa para dar início a essa base. Esse aqui, eu anotei também as medidas dele, deixa eu ver. Ela tem 30 centímetros nessa curvatura aqui de cima. Essa curvatura arredondada. Então, eu preciso de um tecido de 30 centímetros para fazer essa curvatura. E é um tecido dobrado, porque eu preciso que ela vai ter uma parte de tecido por cima, igual ficou essa daqui. Vai o tecido por cima, aqui embaixo, aqui no meio, vai 2 pedaços de entretela, que eu vou mostrar também. Então, vamos prender esse aqui. Esse aqui eu não deixei com margem de costura, então eu preciso cortar ele um pouquinho maior. Eu preciso cortar com, no mínimo, 1 centímetro para margem de costura. Eu não vou riscar, não, essa caneta não tá ajudando, ela não tá dando certo aqui, não. Ela não, nesse tecido aqui, que é escuro, ela não pegou muito bem. Deixa eu ver essa aqui não vai adiantar. Então, eu vou cortar assim mesmo. Calculo mais ou menos aqui um centímetro, que é uma pontinha. E vamos. Só ter cuidado aqui para não cortar o molde. Pretendo fazer outras boinas, então eu preciso do molde. Vamos aqui. Deixa eu baixar essa ponta aqui da aba. Pronto, deu certo cortar assim. Só vou acertar algumas pontinhas aqui. Aí, depois que ela tá cortada aqui, como eu cortei sem marcar, eu acho mais difícil cortar com o molde junto assim. Então, eu vou acertar pra ela ficar do mesmo tamanho. Não quero ela com a ponta maior que outra, não. Acerto essa ponta aqui também. Pronto. E aqui está a nossa aba, as 2 partes. Agora, antes de abrir aqui, eu vou já aproveitar para fazer... O ferro já tá bem quente, o ferro tem que estar bem quente para fazer essa passagem aqui da entretela. Deixa eu ver se esse pedaço aqui dá. Quase deu, faltou um pedacinho, deixa eu pegar um maior.
Esse aqui. Esse aqui dá. Foi o que foi até o que eu cortei já da outra boina. Então, vamos lá. Já tá até na curva aqui. Deixa eu ver se nesse aqui a caneta marca. Aí, esse aqui eu vou cortar e já aplicar. Já aplico a entretela aqui, porque aí quando eu vou pra máquina, eu já vou com todas as peças que eu preciso costurar. Ah, aliás, esse aqui tinha que ser dobrado também. É um para cada peça. Então, vou precisar de mais um pedaço de entretela aqui. E aí, eu já corto os dois juntos. Esse pedaço aqui. Assim. Eu ponho um pedaço de entretela em cada parte da aba, para ela ficar bem firme. Se depois que eu passo a entretela, que eu aplico a entretela ali, ela sobrar alguma pontinha, não tem problema, porque aí eu faço o recorte. Aqui eu tô mudando de posição só pra ficar mais fácil pra mim, mas não precisa fazer isso não. Pronto. Já vou aplicar a entretela aqui. Aí, eu vou colocar aqui o lado brilhoso, esse aqui, junto aqui com o avesso da aba. Brilhoso com avesso. Já vem com o ferro aqui. Tá quente o suficiente. Vou aumentar mais um pouco aqui a temperatura. Fazer um, depois eu faço o outro ali. Aí tem que ficar bem aderido aqui, a entretela aqui no tecido. Deixa eu ver se ficou bem. Ainda mais um pouco. Ok, esse tá bom. Opa, desarrumei aqui. Agora sim. Deixa eu ver. Tá bem. Pronto. A aba já está preparada com a entretela aqui.
Depois da aba, fazer a faixa que vai entre os gomos. Então, vou precisar desse aqui, não dá. Vamos precisar desse aqui. A faixa, eu anotei aqui, ela tem 58 centímetros. E aí, com 8 de largura, para ficar com 4 depois que dobra. Então, 58 centímetros. A circunferência dessa faixa, ela é a circunferência da cabeça. Então, é sempre bom ver aí a circunferência da cabeça de quem vai usar essa faixa, essa aqui, ó. Estou copiando essa aqui, que vai aqui abaixo dos gominhos, que nesse caso eu fiz diferente. Eu preferi fazer um pouco mais larga. Olha, fiz mais larga aqui. E por dentro não dá pra ver que tá com forro já. E assim, ela cobre melhor as orelhas. Eu achei que ela deu mais proteção para as orelhas aí. Deixa eu acertar esse pedaço de tecido aqui. Cadê a faixa? Cinquenta e oito, dá sim, essa faixa dá. Oito centímetros. Aqui, esse tecido ainda tá com um pedaço torto aqui, como ele é retalho. Vou acertar aqui. Ainda tá dando muita diferença. Vou tirar do outro lado, porque aqui tem uma orelha, é mais fácil para tirar essa orelha aqui. Ok, que são 8 centímetros de largura. Na verdade, eu vou fazer ela com 10. Eu vou deixar com 10, porque eu tenho que tirar esse pedaço aqui. Senão ela vai ficar muito estreita. Cinquenta e oito. Então, vai dar aqui. Pelo menos para dar só uma marcadinha aqui, já serviu. Vou cortar essa aqui e depois eu vou pro forro. Pronto, já cortei aqui a faixa. Assim, ela é dobrada aqui, com 58 centímetros. Ela vai agora pra mesa da costura também. E eu vou cortar a parte dos laços. Os laços... Ai, eu posso pegar aqui uns retalhos pequenos.
laços, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Foram 20 centímetros por 10 de largura, o primeiro. Então, tem que ser esse daqui. Esse aqui já dá. Eu vou cortar ele dobrado aqui, então eu corto com 5. Deixa eu ver se dá uns 20. Vou acertar o tecido aqui. Aqui. Um pouco menor. Aí, como eu vou tirar essa parte aqui, eu vou deixar 6, porque eu vou tirar 1 centímetro a mais aqui. Então, aqui já dá. Esse pedaço aqui pro laço maior. Então, já fica aqui. E agora o laço pequeno. Esse aqui tem 20 de comprimento por 10 de largura. O pequeno, ele vai ter 12 de comprimento por 4 de largura. 12 de comprimento. Deixa eu aproveitar que eu já tô com esse pano, já tiro aqui mesmo. Tem uma aqui, tem um menor aqui. Esse aqui vai dar 12 de comprimento. É isso aqui. Por 4. De largura. Aqui. Esse é o que fica, é o lacinho que fica dentro do laço maior. Ele é bem pequeno. É esse aqui, ó. Eu cortei o grande, que é esse aqui de fora, e agora é esse aqui, pequenininho. Já tá ali cortado para formar o laço. Agora, a alça dos laços. A alça dos laços eu preciso de 6 de comprimento. Dá para fazer um desses também. 6 centímetros de comprimento por 1,5 de largura. 6 centímetros. Isso aqui. 1,5 de largura. Esse aqui. Esse aqui é que vai o lacinho que prende ali os laços.
Já está aqui. O lacinho não, é uma alça, na verdade. Não chega a ser um laço, não. Agora, vamos fazer a parte do forro, a parte de dentro. Essa parte de dentro, nessa cópia que eu fiz aqui, eu fiz com esse cetim azul. O certo seria um cetim rosa, preto, cinza. Mas eu usei o que eu tinha. Do mesmo jeito que eu usei os retalhos que eu já tinha, o cetim também é um cetim que eu já tinha. Quando está usando, não aparece. Não vai aparecer a cor do cetim aqui de dentro. E o cetim não vai dar friso no cabelo. Então, tem essa vantagem aí. Agora, eu preciso de um círculo perfeito aqui. Como que eu vou fazer esse círculo perfeito? Peguei até uma caneta aqui, de verdade, para marcar. Porque esse aqui precisa ser bem marcado. Esse tecido aqui não é fácil de marcar também. Eu preciso de um círculo com a circunferência de 58 centímetros. O que eu fiz? Eu já medi e deu certo com esse prato. Aí, coloquei ele aqui e vou marcar. O tecido tá bem aberto, bem esticado. Então, vamos marcar. Vamos ver se a caneta tá pegando bem. Esse tecido é bem difícil para marcar. Essa parte aqui vai ficar para dentro, não vai aparecer a caneta depois que costurar, porque vai passar uma costura aqui também. Pronto, ficou marcado. Vamos cortar o círculo, então. Ele tem 58 de diâmetro. Círculo cortado. Esse círculo, ele é a parte de cima do forro da boina. Essa parte aqui, a parte de cima. Então, a parte de cima do forro da boina, ok. Vai ali pro lado também. E agora, a gente precisa de uma faixa que vai aqui em volta. Ela vai pegar aqui em volta para forrar toda a boina por dentro. Essa faixa, deixa eu ver aqui que tanto que eu anotei, que eu usei da outra. O círculo foi 58 centímetros, a faixa é 95 centímetros. Ela tem 12 de largura por 95 de comprimento. Aí, por que que ela é maior do que a circunferência daqui? Porque para ela acompanhar o círculo aqui, em alguns momentos, ela vai dar umas franzidinhas para ela acompanhar toda. Então, se eu cortar 58, ela não vai dar, vai chegar um ponto que ela vai terminar. Então, os 95 ela dá tranquilamente. Então, vamos lá. Eu preciso agora tirar 95 de comprimento aqui desse forro. Pronto, faixa cortada. E uma boa coincidência, o cetim que eu tô usando, como eu falei, é algo que eu já tinha em casa, ele é o forro de uma saia que eu não usava mais, que tava lá já encostado lá. E aí, por ser um forro de saia, eu achei um pedaço que já estava com a curvatura da saia, que eu vou precisar para seguir aqui a curvatura. Eu vou usar ele pelo avesso, que não é tão brilhoso. O outro ficou pelo lado direito, mas ficou muito brilhoso. Esse eu vou usar pelo lado avesso aqui. Então, ele já tem a curvatura que eu vou precisar para juntar aqui. Isso quer dizer que ele vai franzir menos quando for colocar em volta aqui, para dar esse forro aqui na boina. Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz com as outras coisas, olha. Eu vou pegando aqui e vou alinhavando. Alinhavo tudo, depois eu vou pra máquina. O que falta alinhavar é só isso aqui. As faixas não precisa alinhavar, porque elas são pequenininhas, são simples, dá pra fazer direto. Então, as minhas peças já estão todas prontas para ir à máquina. Aqui está o forro da boina.
forro ok. Os lacinhos, as peças para os lacinhos ok, já estão aqui. A faixa que segura os gominhos já está aqui. Aqui, só juntar. Esse aqui eu não preciso alinhavar também, porque ele fica bem durinho aqui. Eu preciso só recortar aqui o que sobrou aqui, as pontinhas aqui da entretela, para ele ficar todo certinho aqui. Já levo na máquina, aqui eu costuro pelo lado avesso, e depois eu viro ele aqui, e ele já fica bem legal aqui na ponta. E aquela primeira parte lá, que é os gominhos já todos aqui alinhavados. Agora, é só ir com tudo isso para a máquina e depois voltar com o resultado. Vamos ver o que vai sair daqui. A parte de cima da boina já está pronta aqui. Aquela parte que eu tinha alinhavado aqui, eu já passei toda na máquina. Todos os gominhos já estão presos aqui com a costura. Já fechei aqui o lado de cima aqui o fundinho, que ficou assim. Então, a parte de cima da boina tá assim. Ficou assim. Agora, eu preciso colocar a segunda parte, que é essa faixa aqui. Então, essa faixa, eu vou alfinetá-la aqui, juntando direito com direito aqui. Embora ela esteja dobrada, aqui dá pra ver, ela tá dobrada. Esse lado de cima aqui, que é o lado sem acabamento, eu vou juntar aqui, nessa parte da boina. E aí, eu vou alfinetando aqui. Essa parte aqui eu não vou precisar alinhavar, porque ela é muito fácil para trabalhar. A flanela nesse ponto aqui, ela se junta muito bem, e por estar dobrada, ela fica bem ajeitada aqui. Então, eu vou alfinetar toda essa faixa aqui em volta, e depois, quando eu costurar, ela tem que ficar assim. Então, eu vou continuar alfinetando aqui, e vou passar a costura já aqui na máquina. Pronto, já coloquei aqui a parte de baixo que eu tinha alfinetado, já está costurada aqui, e aí ele ficou assim. Agora, eu preciso colocar o elástico aqui nessa parte de trás, ele vai um pedacinho de elástico. Ele vai levar aqui 9 centímetros de elástico, a parte de trás. Esse elástico que eu vou colocar, eu vou aproveitar essa abertura que tá aqui do encontro, colocar o elástico, prender, e aí depois eu faço o acabamento dessa abertura aqui. Para colocar o elástico, vou fazer o seguinte: eu vou medir aqui 9 centímetros. 9 centímetros aqui, eu preciso marcar. Vou colocar um alfinete. Esse centímetro, ele tem 4 de largura. 9 centímetros daqui. Eu vou marcar aqui, até onde eu quero colocar o elástico. Não vou cortar, eu vou deixar ele inteiro, que vai facilitar mais para colocar aqui. Aí, eu vou abrir aqui e vou colocá-lo assim. Como esse espaço aqui é largo, então, dá para colocar o elástico assim. Eu ajudo aqui um pouco com a ponta da tesoura. Isso, entrou, então já vai aqui com a mão. O alfinete tá aqui marcando o tanto de elástico que eu preciso, que são 9 centímetros. Pronto, marquei aqui. Então, agora eu vou prender aqui, eu tô sentindo que ele tá aqui. Vou passar uma costura aqui prendendo, e depois que eu prender, vou puxar esse tecido pra cá e prender a outra parte aqui. Agora,
parte de baixo com elástico, já coloquei. O elástico, ele é bem pequenininho aqui, ele não... aqui ele ainda ficou maior do que na original. A original é um pouco menor, hein? Coloquei um pouquinho maior. Já fiz o acabamento aqui no final do elástico, onde encontrou aqui o elástico. E agora eu preciso colocar a aba. Então, vou deixá-la aqui de lado e vou fechar, juntar aqui, vou passar aqui na máquina a aba, fechar para colocar na boina. Agora sim, eu fechei ela aqui pelo avesso, virei pro lado direito, passei uma costura aqui na pontinha da aba, para dar esse acabamento aqui. E agora, vamos colocar aqui. Aí, eu preciso marcar aqui o meio e marcar o meio da aba aqui. Então, o meio aqui, com esse meio aqui. Eu vou colocar por dentro. Então, aqui também eu vou alfinetar. Ela vai ficar aqui por dentro, vou alfinetar aqui e levar a máquina. Já coloquei a aba aqui. Agora, eu vou preparar o forro. Vamos lá. Falta colocar o forro aqui dentro. Pronto, já costurei aqui o forro. Esse é o lado avesso, esse aqui é o lado direito. Essa parte aqui eu fecho depois, porque se tiver qualquer problema, dá pra ajeitar com essa parte aqui estando aberta, então é mais fácil. Aí, eu deixo assim, ele fica assim, e ele vai encaixar aqui. Então, agora, a parte que eu acho um pouco mais difícil. Eu tenho que encaixá-lo ele aqui perfeitamente, colocando o forro à mão nessa parte do bico, senão ele levaria uma costura aqui em cima. E ele já tem a costura aqui do bico, não, da aba. Já tem uma costura na aba, uma costura aqui e outra aqui. Eu acho que ficaria costura demais colocando aqui, passando o forro aqui embaixo. Então, eu preferi acabar ele aqui em cima, junto com essa costura por dentro, para não passar nenhum ponto para fora. Agora, só falta fazer os lacinhos. Ah, os lacinhos, vou fazer o laço grande primeiro. Esse aqui. O laço grande é esse maior aqui, esse que vai por fora aqui, eles são 2. Aí, pra fazer esse, vai ser assim. Eu vou fechar. Vou fechar aqui e aqui. Peraí, deixa eu juntar aqui com o alfinete. Então, eu dou uma dobrinha aqui de um lado. Uma dobrinha aqui do outro. E aí, eu vou juntar esses dois, para o acabamento dele já ficar assim na costura. Juntei aqui. Aí, depois que eu junto esse pedacinho aqui, o restante vai seguindo do mesmo jeito. Esse aqui não preciso também alinhavar, não. Ele vai juntando fácil aqui. Aí, eu vou alfinetando todo ele aqui, depois eu passo a máquina. E aí, eu mostro como que ele ficou. Já passei na costura, o laço grande. Agora, essa costura aqui, ela vai ficar atrás do laço. Então, vou virar ele assim, achatar ele aqui, na verdade. A costura vai ficar pra trás. E aí, ele vai virar pra cá, essa ponta. Essa aqui também vai encontrar com ele aqui. Vou juntar assim. E aí, ele vai ser apertadinho aqui. Só que ele vai apertar aqui, na verdade, esse aqui ficou muito grande. Peraí, ele precisa ser um pouco menor. Eu acho que eu fiz a medida errada.
deixa eu ver esse aqui. Eu anotei a medida errada do laço. Ele ficou muito grande, mas nada que não possa ser resolvido. (18 centímetros é o suficiente. Vem aqui, volta aqui, aqui no meio. Isso mesmo, 20 centímetros eu vou tirar. Essa tesoura aqui não. 20 centímetros, deixando um pouquinho mais pra dentro. Deixa eu conferir aqui, que eu já perdi o rumo aqui. 20 centímetros. Isso. Agora sim. Dobro pra cá e dobro pra cá, que se ele ficar muito grosso, ele não vai dar o formato. Então, eu juntei as duas pontas aqui, e aqui ele vai ser apertado com outro lacinho. Só que aqui no meio, antes de apertar, vai um outro laço, que é o menorzinho. Esse laço menorzinho, ele é mais fino também. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse grande. Esse aqui. Eu vou dobrar aqui a pontinha, dobrar a outra pontinha, juntar. Eu junto ele aqui, ele vai ficar assim, passo na máquina, depois eu vou dobrar ele do mesmo jeito. Dobro pra cá e dobro pra cá, igual esse. Coloco dentro desse aqui, depois que eu já juntei essas duas pontas aqui, vou colocar esse pequenininho aqui dentro. Com as pontas pra trás aqui, ele não fica aparecendo ponta. E quando eu junto, esse pequenininho vai ficar aqui dentro. E aqui vai passar o lacinho, que é feito com uma bem pequenininha assim. Depois que eu passar ela a máquina aqui, também dobrando as pontinhas pra dentro, ela vai abraçar esse lacinho aqui. Vai ficar abraçado assim, e essa parte de trás presa na boina. Ela vai ficar nesse cantinho aqui. Vai ficar assim. Pronto. Agora, é só fazer os lacinhos e colocar aqui, vai estar terminada. Agora sim, está pronto, minha boina. Essa boina, eu deixei esse lado, essa parte aqui, bem mais larga do que a original. A original é esse aqui. Só que ela não cobre a orelha, ela fica sempre acima da orelha. Esse aqui eu deixei mais largo, com aquelas medidas que eu passei no começo do vídeo, que ela protege bem as orelhas. O lacinho fica assim, se quiser fazer o lacinho menor ou maior também pode diminuir. A aba também, se quiser fazer menor, quiser fazer maior, também dá pra fazer. Mas eu gostei dela desse tamanho assim. E ficou assim, o elástico aqui atrás ficou um pouquinho maior do que o original. O original é esse aqui. Ficou um pouquinho maior, mas ficou muito confortável, porque quando coloca aqui, ele abre todo, é um elástico molinho. Ele abre todo aqui atrás, e aí ficou bem confortável, não ficou apertando, deixou as orelhas protegidas do frio no inverno, e com o charme ainda do lacinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém estiver assistindo aí de São Vicente de Minas, estiver acompanhando aqui os vídeos, aproveita para inscrever-se no canal. E já aviso que em breve, acho que na próxima semana, essa boina já vai estar por aí. Ela vai para um brechó de uma amiga minha, Vanessa. Ela tem um brechó aí, e aí eu vou mandar esta para ela, porque eu já tinha feito outra para mim, essa rosa. Eu vou ficar com a rosa e vou mandar essa para minha amiga Vanessa, deixar lá vender lá no brechó dela, fazer como ela quiser. Beijo a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.